E aí, pessoal, tudo certo, tudo tranquilo? Depois de muito tempo, cá estou eu mais uma vez para gravar uma gameplay para vocês. Por conta de que fiquei bastante empolgado aqui com alguma mudança que acabei fazendo aqui no Base Necker. Joguei um challenge sexta-feira com befadas tradicional e resolvi testar algo embutindo meio que as duas vertentes, sabe? Tendo uma linha que pode me proporcionar um pouco de agressão no early game, como um corpo interessante que é o Algor, por exemplo, contra o Mono Red, e também ao mesmo tempo que o Base Necker proporcionaria que seria algo um pouco mais sólido quando você olha para uma mid barra late game. Então eu resolvi misturar aí as duas coisas, ver o que acontece, como que vai se sair. Achei bastante interessante trazer para vocês isso. Eu quero adiantar que no momento que eu estou gravando essa introdução, eu havia começado a liga, tinha jogado já o G1, né, e vi que havia uma boa funcionalidade no baralho, por conta disso também resolvi trazer para vocês. Mas acontece, cara, que, como disse, já havia jogado a primeira match, então eu não gravei. Então comecei a gravar a partir da segunda match, tá? O que aconteceu? Mais uma fatalidade. Gravando a segunda match, fui fazendo a gravação toda pelo OBS, coloquei o webcam, ajustei tudo direitinho, bonitinho, certinho. Joguei a partida, jogamos contra um Jun de Glee. Partida legal, massa também para trazer. Mas fui verificar no final e o vídeo estava todo travando. O OBS não conseguiu, não sei o porquê, não entendi o motivo, mas a webcam que estava ali lateralizada estava toda travando, o vídeo não estava legal. Mas, na pior das hipóteses, eu trago aqui para vocês o replay, trago direitinho como é que foi a match, enfim. Acho que é isso aí e bora para as partidas. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, só passando aqui rapidamente para lembrar vocês que quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre o Base Necker, eu tenho um conteúdo completo, premium a respeito do baralho, ensinando você ali na questão tanto de side-in e side-out, quanto a questão que é mais importante, que é a questão da postura, né? Tenho também aqui um novo arquivo que fiz recentemente a respeito da lista que está utilizando o Gourmagien. São 25 diferentes matches, com 40, mais agora contando com a parte que fiz ali sobre a lista utilizando o Gourmag, já são 50 páginas de puro conteúdo de qualidade para vocês. Então, um conteúdo completo por um preço muito acessível. Quem tiver interesse, vou deixar algumas formas de me contatar aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Eu espero que curtam o vídeo. Inicia-se o jogo, a gente começa aqui na play o primeiro jogo. Não quipo essa mão, não quipo essa mão, e aí a gente vai para um Mulligan 5. Nosso oponente também foi para um Mulligan 5. Eu fico meio que na dúvida do que tirar, eu acabo ficando com dois terrenos, Algory, Stutter e Sneak Snacker na mão, tá? É, que eu imagino que seja um Affinity ou um Jund, que a gente dá um draw ruim, bem ruim. Algory, pescando Ponder, hum, nada muito relevante até o momento. A gente já toma Money Hill, que é ruim, porque já tira o valor do nosso Snacker. A gente acha o Monarca ali, mas somos obrigados a jogar ele fora, né? Basicamente porque nós precisaríamos do land drop aqui. E porventura eu keepo e deixo atrasar meu land drop, ele faz ali um bichinho, já começa a ficar chata a minha situação. Então eu tenho que começar a progredir esse jogo, buscar ninja, eu tenho que começar a buscar formas de dar draws, né? Eu tenho que buscar deep análise, enfim. Então é isso aí. A gente pega mais um tap land, Algor, vai. Que provavelmente o oponente vai fazer, se eu não me engano, é um rato. Então eu já vou descartar Snacker, vou manter aqui na minha mão essas cartas, essas remoções. Podem ser mais úteis nesse momento. Aqui vou só bater um com o Algor passar. Vocês vão ver que eu vou entrar um pouco nessa linhagem de jogo aí, por alguns momentos, tá? Ele faz um Xamã que toma Stutter, né? Um drop 1, já aproveitei para dar Stutter, ele tem outro, tudo bem. Aqui provavelmente eu vou dar um Arms of Adar, mesmo que olhando um pouco para aquela esperança de talvez ele tá meio flodado, não tá com alguma coisa muito boa ali na mão e, por exemplo, eu top decar um Monarca, fazer algo um pouco... Só que aqui na verdade ele já tem o Kenko, né? Então ele faz um Kenko que vai ser realmente o maior problema aqui nessa situação, que vai travar o nosso board. Nós não temos remoções para esse Kenko, né? Na mão, no caso, aqui eu dou um ótimo draw, que é uma Spell Stutter. Ele tenta fazer um draw 2, a gente já vai dar Stutter aqui. Mas ainda a situação está bem ruim na minha visão, por conta de que ele tem um Money Hill, aí ele compra a primeira Blood Fountain, já impõe um problema muito grande, porque com isso ele já consegue voltar, se ele quiser, um Refurbished ou um Krark, ou se ele comprar um Deadly Dispute, ele consegue matar esse Kenko e voltar o Kenko.
Aí eu compro uma counter, que sim, é um ótimo card, inegável. Aqui eu poderia ter anulado, mas a gente já estava numa situação ruim. Eu falei, vou anular mais one-offs, as cartas mais relevantes. E aqui passa, e a gente vai para esse jogo de passa, né? Eu seguro essa land na mão, para caso ele comprasse um rato ou algo do tipo, ou fizesse já a Blood Fountain. Foi o caso, ele fez a Blood Fountain. Fizemos o descarte para o rato de land, né? Aqui nessa situação. E segue o jogo ali. Não sei se eu vou dar um cast down, não vou, provavelmente eu não vou fazer um cast down ainda. Aí eu compro o ninja, que é bem, dá pra gente talvez tentar gerar algum tipo de jogada com esse ninja, não que seja das melhores jogadas, até porque o nosso oponente tem 4 cartas na mão agora, mais um draw com Anihil Spell Bomb, ele tem uma Blood Token para dar Cycling, aqui eu acho que a gente vai, não demos a remoção ainda, eu esperei mais um pouco para ver o que eu poderia comprar. Talvez se eu achasse a Agony Warp seria algo muito, muito bom aqui. Eu não vou anular a Blood Fountain nessa situação. Eu acho que tem coisas mais relevantes, munitions, enfim, outras coisas que podem ganhar o jogo para ele. Eu ainda não dou a remoção, na esperança de achar uma Agony Warp. Poderia talvez ter castado essa Brainstorm na minha main phase. Ia causar com que ele estourasse, né, a Nihil Spell Bomb na minha Snacker. Mas eu pensei em deixar pro turno dele, já que eu iria perder Snacker de qualquer forma. Pelo menos eu tapo um mana dele de alguma forma. Aqui eu faço a Brain e o oponente ele joga de uma forma errada, ele não espera a resolução da Brainstorm, o trigger da Sneak Snacker, né? Até porque se eu tivesse uma outra Brainstorm, poderia ser o caso de eu fazer essa outra resposta e desta forma voltar a minha Snacker pro board. Aqui eu dou uma remoção, né, no bichinho, porque eu vejo que eu não tenho muita saída ali no que eu abri com a Brainstorm, então eu vou fazer uma jogada eu vou fazer um ninja, né? Aqui eu anulo, né? Aqui a gente já tá numa situação bem ruim, né? Fomos obrigados a gastar uma counter spell para poder fazer um ninja. Porque se não fizesse esse ninja, a nossa mão ia continuar muito travada, a gente precisava começar a jogar, tentar achar a Agony Warp. Aqui a gente encontrou uma Brainstorm, né, que foi a Brainstorm que nós já havíamos visto com a outra Brainstorm. Que ele tenta dar um cast down, a gente usa o nosso Spell Pierce, que provavelmente já não teria mais nenhum uso após esse turno. E aqui vai pro turno do nosso oponente, né, aqui ele tem uma barganha que já vai dar 3 draws para ele junto do Icor Wellspring. Ele compra outra Refurbished, que é muito ruim, eu uso a minha Brain e vou fazer o descarte de land, de ilha, né, na verdade, ali. É, ele faz outra Nihil, que também nesse momento tanto faz, mas ainda continuamos numa situação bem ruim. Fazemos uma remoção, eu fiz uma remoção no Kenko, porque note-se que essas listas, eu percebi que ele estava utilizando a lista do Luffy, né, e essa lista utiliza apenas um Kenko, né. Então, por um médio barra longo prazo, se eu resolvesse esse Kenko, talvez eu poderia ter uma volta para esse jogo. Essa ilha, perdão, essa land indestrutível, eu teria uma volta para o jogo, né, com uma Agony Warp. E eu penso que talvez não, na verdade seria a melhor escolha exilar já essa única cópia de Kenko que ele tem no baralho, para não ser um problema num mid barra late game, caso, né, claro, eu conseguisse continuar jogando esse jogo. Aqui o oponente ele faz um descarte de land, ele tem um clock ali razoável, eu acho que ele não vai bater com tudo ainda. Ele bateu, beleza. Ele tá batendo 3-7, mas eu acho que ele vai dar uma remoção no meu Augur agora, salvo engano. Vamos só aguardar e é um cast down, né? Se fosse uma Galvanic seria legal. Agora no topo eu tenho ninja, então eu faço a fada para que eu possa tentar resolver esse ninja, jogadas de desespero. Já não tenho mais tanta coisa para fazer, né? Claro, poderíamos talvez virar esse jogo com ótimos draws aqui, se por exemplo eu comprasse uma Murmuring Mystic, levando em consideração que meu oponente já gastou 2 cast down, com uma Murmuring Mystic no board, que poderia ser muito, muito relevante na verdade. Mas a gente não compra, a gente compra Sneak Snacker, então eu seguro aqui o Brainstorm, tranquilo, e ele compra outra Refurbished, então os draws, né, que ele deu foram muito relevantes também. Aqui eu organizo de forma com que eu possa descartar essa land e ficar com uma Spell Stutter Open ainda. Eu acredito aqui que ele vai bater com tudo, mas a gente já está numa situação muito complicada. Não me lembro se eu bloco, mas não bloqueei, tomei, fui a 7, tá? Aqui para poder tentar potencializar o Monarca, mas não tem uma situação que seria potencial aqui esse Monarca, até porque nós não temos nenhum tipo de remoção, nós não temos bons blockers, né? Então aqui é só, se ele falar vou bater com tudo, ele ganha o jogo basicamente, porque ele tem uma Blood Fountain ainda, então é justamente o que o oponente faz, por mais que ele tenha feito algumas escolhas estranhas, né? Em algum momento ele tenha jogado errado, na minha visão.
Mas aqui ele faz uma escolha correta, rouba o Monarca, e eu acho que eu opto por conceder aqui o jogo. É, acho que não tem mais o que fazer, basicamente. Tá, 1 a 0, começa 1 a 0 para o nosso oponente aqui. Aqui a gente abre uma mão ok. Bem ok, tem uma Snacker ali para ser um bom descarte, de repente uma Brain pra gente já voltar ela na step do oponente, que a gente toma uma mana Duras, né, que ele resolve tirar o Ponder. Na minha visão, talvez teria sido melhor tirar o Brain. Ele tenta fazer uma Nihil, a gente top deco CS, eu dou CS na Nihil para potencializar a minha Snacker. Ele tenta tapar essa preta porque ele tem um Refurbished, né, ele já entregou que tem um Refurbished. E aí ele vai fazer agora, eu vou descartar a Snacker, né? Eu vou arriscar aqui a Brainstorm na Endstep, por mais que ele tenha um Pyroblast, eu sinto que é necessário nessa situação de jogo, eu preciso obter algum tipo de vantagem. Não dá pra eu tentar top deckar algo legal, a gente tem bons top draws. Eu opto por manter todo o meu top draw, tá? Eu não mudo nada, aqui eu dou uma stutter para usar melhor as minhas manas no final do turno dele. Eu vou simplesmente fazer uma bounce land com The Modern Age, mantendo todo o meu topo aqui nessa situação, tá? Que era muito interessante, uma Murmuring e uma Thorn. Aqui eu bato, se ele quiser blocar é bom pra mim, na minha visão, porque eu reduzo a contagem de artefatos dele e tiro já uma criatura que poderia ser problemática pro plano de Monarca. Aqui ele faz outro Refurbished, eu opto por tirar a Murmuring e manter o plano de Monarca. Nessa situação, eu simplesmente vou pro plano de Monarca, até porque eu tenho um blocker, se ele tiver uma remoção, eu tenho aqui como roubar novamente o Monarca. Então, ou seja, ele teria que ter uma remoção e fazer um bom draw de uma segunda remoção ou uma criatura para dar champ, tá? Aí ele e aí, de certa forma, ainda nós teremos aqui uma Modern Age que flipa na volta, então eu sinto que essa era a jogada obrigatória a se fazer e que poderia me recompensar mais do que qualquer outra, tá? Aqui a gente passa o turno, damos um draw de Brainstorm, nosso oponente faz um Mir, ele bate, a gente obviamente bloca, né? Porque a nossa Snacker já volta pro board, aqui a gente acha uma Hydro perfeito, 2 draws perfeitos, aqui basicamente eu já me sinto com esses 2 draws com o tendo uma Nihil e Spellbomb com o jogo meio que locado, né, de certa forma. Por mais que não tenhamos tanto terreno, ele compra um Prowler, o que não é um problema, nós temos bons blockers também. Aqui eu tenho um Augury of Bolas, eu tenho a Thorn, eu faço o Augury, tentar calvar alguma coisa que possa ser relevante pra mim. Eu opto pela Deep Analysis nesse momento, tá? A gente já tinha uma Hydra, ele tinha só uma na mão, então olhando para um jogo que pode se estender, por exemplo, eu sinto que essa Deep Analysis pode me ajudar um pouquinho mais, então ele faz uma barganha que eu dou de spell, a gente dá o draw da Agony Warp, nós já temos a proteção aqui contra quem com Artificer, né? Então estamos numa situação muito tranquila aqui já na minha visão aqui. Claro, Affinity é Affinity, tem que ser respeitado, muito difícil, né, às vezes de lidar, mas aqui a gente compra uma TMA que eu já vou jogar o Deep pro Grave, já vou dar dois draws, muito provavelmente aqui. Eu tenho uma Hydroblast para travar uma possível Makeshift Munitions ou alguma remoção que possa vir a causar problemas. Eu me sinto seguro, eu me sinto tranquilo para conseguir bater assim aqui com essas duas criaturas e dar 4 de dano. Eu tenho uma Spell Pierce que pode ser relevante também até esse presente momento. O oponente compra um Refurbished, eu vou descartar o Land, muito provavelmente aqui, é isso. Ele tem outro terreno, passa o turno, que simplesmente passa, tranquilo. A gente dá outro draw bom, descarta Land. A gente tem CS, a gente tem Hydro, a gente tem Stutter, tem Warp. Eu bato o 2 aqui, tranquilaço. Não tem... Eu acredito que nessa situação já não tem como ele me vencer de maneira alguma. Eu acabo comprando outra Stutter aqui para simplesmente finalizar o jogo. Ele dá outro Icor, já toma Stutter, ele dá um Pyro, eu já nulo também, brigo porque ele não tem mais nada, ele concede sem muito segredo essa match 2. Vamos para match 3. Vou por equipar essa mão, não é uma mão ideal, confesso, mas nós temos algumas remoções para tirar algum problema inicial dele. Eu opto por começar de Mana Nihil Spell Bomb, porque eu fiquei com algum medo de, porventura, ele dar um Duras e tirar a minha Nihil. O que seria bom para ele, na verdade, porque assim, como eu vim com uma mão lenta, eu vim com uma mão que conta com remoções. Ou seja, ele já fez Blood Fountain. Então, entre aspas, vamos dizer assim, ele meio que tirou todo o valor das minhas remoções, tá? Então, eu fazendo Anihil, eu coloco o valor novamente dentro nas minhas remoções. Se ele porventura faz um Duras, tira Anihil, ele novamente tira o valor das minhas remoções, certo? Então, eu opto por já ir para uma jogada de segurança, fazendo a minha Anihil Spell Bomb já e tendo aqui um backup, vamos dizer dessa forma, que vai deixar as minhas remoções terem valor, tá joia? Esse jogo foi muito legal, assim, teve um pouco de sorte envolvida, mas foi muito legal. Aqui ele faz um Mirror Enforcer, que tá tudo bem também.
Nesse momento nós temos um cast down para remover. Aqui simplesmente, provavelmente eu vou ciclar aqui a minha Lorien, pegar uma ilha, tranquilo, eu vou fazer a remoção main phase para não tomar uma barganha e passar com o Dispel Open. Aqui o nosso oponente compra, ele faz um Kenko, mas nós já temos a remoção para o Kenko também, que é muito legal. Nessa situação, na verdade, temos a remoção para a land, né, indestrutível. Aqui nós já removemos ela sem muito, já tiramos a land vermelha porque ele fez na land errada a propósito, mas isso foi um ponto legal também. Mas aqui o nosso oponente dá um top draw de Duras, o que foi um problema pra gente, porque ele consegue resolver essa Deadly Dispute. E foi bem problemática, porque é 2 draws, né? E a gente poderia ter anulado com essa Dispel. A gente comprou um Brain, um excelente draw. Vocês vão ver que foi um jogo muito de top draws aqui. Foi muito legal esse jogo, foi muito bem disputado. Tanto pro lado do oponente, quanto pro nosso lado. Então aqui o oponente opta por bater, eu vou blocar com certeza aqui porque ele não tem o Money Heal. Eu tenho a Money Heal para travar o board dele. Aqui ele vai dar uma outra Deadly Dispute e eu falo, cara, vou jogar Brain. Se você tiver Piro, meus parabéns. E foi, beleza. Caiu a minha Snacker no board, ele dá mais 2 draws, né? 3 draws na verdade, porque ele fez no Icor, é bem problemático. Mas estamos aí. Um deep análise não é ruim. Aqui eu ponho a stutter depois pra gente justamente já tentar fazer essa deep análise, tá? E aqui eu não vou bater muito provavelmente, porque se ele bater com esse Kenko Artificer, eu quero bloquear, porque eu tenho a vantagem de ter Anihil no board, né? Onde eu posso tirar os bichos dele do grave. Aqui ele faz um Prowler, mas eu desconfio que ele tem uma Pyroblast na mão e não tem por que brigar por esse Prowler. Então eu simplesmente fico tranquilo que eu compro, eu faço DA, legal, compro um land, uma Snacker, tranquilo, eu passo, simplesmente eu não acredito que eu não vou bater aqui também. Nosso oponente compra um Refurbished, o que é bem chato, mas a gente tem como descartar a Snacker, então não é assim, um problema tão grande, né? Ele vai bater 2, eu provavelmente vou tomar 2 aqui, porque eu quero manter o poder das minhas stutter para 2. É uma situação bem complicada, diga-se de passagem, tá bom? Aqui eu vou optar por fazer até Modern Age para de repente tirar esse Spell Pierce, ou no caso a gente achou um land, então a gente tirou a land. Então nós vamos passar aqui com essa Sneak Snacker. Provavelmente eu vou fazer algum bloco aqui, tá? Eu tento brigar em cima dessa Totcast para tirar 2 draws dele, mas aqui o nosso oponente tem um Pyroblast, como eu havia dito, imaginava. Só que na verdade ele também tem mais um Cast Down e provavelmente ali mais uma remoção que foge da nossa Spell Pierce porque ele tinha um terreno e mais o Treasure Token aqui. Então ele acaba resolvendo a Totcast, nós não conseguimos anular e ainda vamos tomar 2, 4, 5 de dano, que é uma situação terrível pra gente na verdade, e a 3 de vida. Aqui nós entramos no modo desespero, né, na verdade até precisamos achar blockers para sobreviver. Temos aqui como voltar a Snacker com o Draw da Nihil. É bom que ele não tem valor. Aqui eu descarto a Spell Pierce para conseguir castar o máximo de mágicas possíveis, caso necessário. E aqui a gente compra o Ninja e a Hydroblast, que foi um top draw muito legal. Faço o Ninja no Hardcast, que provavelmente vai vir a ser um blocker, né? E tentar fazer stutter ainda para sobreviver, né? Porque esperando que o meu oponente fosse bater. Aqui eu simplesmente faço stutter no cast down, aí o oponente paga custos ali e o que ele vai fazer? Uma barganha no Kenko, tá? Não sei se foi a melhor jogada, eu acredito que o meu oponente tenha jogado de uma forma bem duvidosa e ele compra 2 Mirror Enforcer, olha só, a situação já estava ruim, piorou, né? Então, ele resolve não bater, o que é bom pra mim, na minha visão, ele deveria ter batido, então ele jogou errado na minha visão. Eu consegui flipar a minha The Modern Age e eu simplesmente seguro tudo na minha mão, tendo essa Brainstorm, eu posso simplesmente voltar as minhas Snacker aqui. Aqui ele faz uma Makeshift, que sem pensar eu vou de Hydro nela, né? Que seria o fim do jogo ali, né? Aqui o oponente vai bater com tudo, muito provavelmente. Ele tem uma Blood Fountain para fazer algo bom para ele. Aqui simplesmente eu vou blocar tudo, tentar matar os bichos que der. Tomei 2, resolvi ir a 1 de vida, ficar com essa stutter no meu board, porque agora ele vai fazer provavelmente um rato. Eu vou ter que dar a Brain para achar um descarte. Brain, beleza, tá? Vou descartar a Swamp. E aí nós temos ali uma Lorien, que nós encontramos também, muito legal, muito relevante. E aqui tomamos aqui o Barrigudo, né, e o Refurbish, que a gente dá o draw. Eu felizmente encontro um Cast Down e uma Spell Stutter do main phase
pra ver se de alguma forma ele se sentisse intimidado, sabe? Eu tentei jogar um mind games com ele de forma que talvez ele se sentisse intimidado com, por mais que eu tivesse uma carta só na mão e talvez não bater, sabe, que seria o sonho pra mim. Mas aqui ele compra justamente uma refurbished e ele faz essa refurbished antes de bater, o que foi interessante pra mim porque eu tinha stutter pra anular um custo 4. E aqui ele provavelmente vai bater com tudo, eu não tenho o que fazer, né? Eu tô a um de vida, eu tenho que bloquear tudo, eu tenho que fazer bons blockers pra trocar tudo, né? E aí eu zero a mão, zero, vamos ficar no 0 a 0. Ele vai ter um draw ali do Prowler, mas aí tamo no top draw. Se comprar qualquer um de dano eu morri. E aí no meu top draw eu acho uma Thorn of the Black Rose. Que top draw lindo, né, cara? Mas aí na hora até o oponente manda algo no chat, tipo, e aí eu compro um Dispel, eu fico de cara que eu falo, meu Deus, muito bom. E porque ainda eu tenho proteção pra não morrer pra Galvanic, né, nessa situação. Claro, a gente tá perdendo pra uma Blood Fountain aqui, mas é, que damos dois draws ruins, né, é a land, mas não vou reclamar também nessa situação por conta de que achamos uma Thorn e um Dispel e que permitiu nós continuarmos jogando esse jogo, né. Aqui simplesmente a gente vai começar aquele jogo de passe. Eu compro mais um terreno que já começa a me causar alguma angústia. Não você não vou ser sincero com você, já começou a me causar alguma angústia. E eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui o mais rápido possível. Eu vou tirar mais terreno do deck pra ver se eu começo a dar bons draws, né? E aí a gente dá mais um draw ali. Eu acho que a gente vai achar o que? Uma Murmuring. Murmuring, um ótimo draw, né? Diga-se de passagem. O oponente, ele paga 2 manas ali, faz um Prowler, que não é um problema. Nós temos a Thorn como um bom blocker. E eu acho que a gente compra a Hydro agora, se eu não me engano. Ou um CS, alguma coisa assim. É um CS, justamente. E aqui eu vou tentar o Murmuring. Eu fico na dúvida, ele anula, mas eu fico na dúvida, mas eu falo, cara, eu vou deixar essa Murmuring porque ela vai me proteger de Kenko na mid barra late game. Se, por exemplo, eu começar a dar muitos draws ruins, o Murmuring vai ser interessante. Aqui eu compro a Hydro. Pô, tô dando draws muito bons, é inegável. Fiquei muito contente com esses dois draws, obviamente. Eu vou bloquear aqui com a Thorn. Vamos fazer essa troca tranquilamente. Vai dar um draw pro oponente nessa situação. É, O oponente faz land vai, não tá dando bons draws ali, muito aparentemente. Nós compramos mais um terreno, qual eu já vou baixar. Vou ficar só com essa ilha na mão, para caso eu tiver que fazer descarte. No nosso top draw a gente encontra ali o quê? Que eu não me lembro, um Bojuka. Tá, Bojuka não é ruim porque a gente já não perde mais pra Blood Fountain, né? Então aqui eu faço a The Modern Age que nós top decamos. Eu jogo a Snacker por Grave, porque ela já vai voltar no draw do Monarca junto com as outras duas. Então eu volto 3 Snacker pro board. A gente já começou a ficar comprando outro counter e aqui a gente já tá numa situação, vamos dizer, um pouco mais confortável, né? A gente já impõe um clock contra nosso oponente. Temos aqui como nos proteger, descartamos a land, achamos outra Murmuring. Batemos 6, né? Tranquilamente aqui. E compramos um ninja. Aqui, oponente com 3 na mão, ele tenta dar uma disputa que vai ser anulada instantaneamente, fazendo 2 tokens. E aqui eu não me recordo se o oponente já concede. Ele já concede, ele vê que já não tem o que fazer, né? Uh, Tivemos um pouco de sorte, obviamente, né? Tivemos ótimos draws, inegável. Mas isso é Magic, né, pessoal? O Magic é isso, é um jogo que o fator sorte é sim relevante, tá bom? E é isso. Vamos partir, vamos continuar, vamos dar prosseguimento nessa liga, fechou? Valeu, pessoal, que acompanhou até o momento. Continue acompanhando as demais partidas. Valeu, até a próxima. É nóis.